Senhoras e senhores, autoridades e público presente, uma boa noite a todos. É com muita satisfação que a Câmara Municipal de Jaú realiza hoje, dentro da Escola do Legislativo, uma nova palestra sobre o tema Reforma da Previdência. Quero agradecer também a audiência de você que nos acompanha por meio da TV Câmara Jaú, através dos canais 34.2, Aberto Digital, o 10 da NET, o 52 da ConnectCor, e também quem acompanha pela internet por meio do nosso canal no YouTube, youtube.com/tvcanjaú. Nesta noite, nós teremos a explanação dos advogados especialistas em direito previdenciário, o doutor Luciano Carinhato, que já está aqui na mesa principal, e também a doutora Fernanda Forte, que também está aqui na mesa principal. Quem compõe também a mesa principal aqui de autoridades é o segundo secretário da Câmara Municipal de Jaú, o vereador José Fernando Barbieri, grande entusiasta do tema Reforma da Previdência. É justamente para ele que eu passo a palavra agora para iniciar os pronunciamentos desta noite. Obrigado, Ângelo. Boa noite a todos. É um prazer, uma honra recebê-los nesta noite de terça-feira para um tema da mais alta importância. Nós sabemos que a reforma da Previdência já foi, nesta casa mesmo, debatido no governo anterior, e desta vez com a PEC número 6/2019, novamente volta à tona, e volta de uma forma, desculpe falar antes com os palestrantes, mas uma forma ainda mais violenta, vamos assim dizer, né? Eu quero agradecer muito mesmo. Nós temos aqui um público jovem, um público atento a que pode ocorrer se essa PEC for aprovada, a PEC 6/2019. Então, eu fico muito feliz, porque jovens, a maioria, né, do público presente é um público jovem. Agradecer ao pessoal da POSP, Renato, Lourdinha, muito obrigado, mais uma vez juntos, tá? Vocês são realmente, né, entusiasta do tema, muito obrigado pela presença de vocês. As ETECs, Torrinha, Pederneiras, tem mais alguma? Jaú, minha terra natal. Jaú, muito obrigado pela presença de vocês. Tem mais alguma escola aqui representada? Não? Aos professores, ao coordenador que está aqui presente também, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade que nos dão e de participar de um momento tão importante, não na vida de vocês só jovens, mas na vida dos que estão para se aposentar, dos já aposentados, por incrível que pareça. Eu costumo dizer, Maria Fernanda e Luciano, né, que se você sair aí fora, em outro país, e falar que um aposentado do serviço público ainda contribui para a Previdência Social, ou seja, pagou durante 35 anos, tá? Aposentou-se, ele continua pagando para a Previdência Social, o servidor público, estou falando estatutário e com regime próprio. A turma vai falar, você é louco, isso não existe. No Brasil existe. E pior que isso, estão querendo aumentar ainda essa alíquota de 11%, subir para 13%, 14%, sei lá quantos por cento. Tá? Eu quero agradecer a presença do José Henrique Teixeira, da Rádio Jauense. Obrigado, Teixeirão, sempre aqui conosco, nos prestigiando e depois passando as informações ao público da nossa cidade e da nossa região. Tá? E, obviamente, agradecer a doutora Maria Fernanda, minha ex-aluna de Direito Previdenciário na Faculdade de Direito aqui das Faculdades Integradas de Jaú. Meu amigo, ele é um pouco mais novo que eu, mas é o meu amigo de infância, o Luciano Carinhato, tá? Então, mais uma vez, dizer para vocês que é uma honra, um prazer, um privilégio. Aproveitem, vocês terão depois um tempo assim bastante significativo para vocês fazerem as perguntas aos dois palestrantes, tá bom? Boa noite, boa palestra a todos. Muito bem, dando prosseguimento, eu vou fazer a leitura aqui de duas correspondências recebidas de pessoas que foram convidadas e não puderam comparecer a esta palestra da Escola do Legislativo. O Sindicato do Comércio Varejista de Jaú Região agradece o convite para participar da palestra sobre a reforma da Previdência realizada no dia 9 de abril. No entanto, por compromissos assumidos anteriormente, o presidente não poderá comparecer ao evento. Assinado José Roberto Pena, presidente do Sincomércio Jaú. Já o 3 de abril de 2019,
Através do presente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de acusar o recebimento do honroso convite para participar da palestra sobre o tema Reforma da Previdência, ministrada pela doutora Maria Fernanda Forte Mascaro e pelo doutor Luciano César Carinhato. Contudo, apresento a Vossa Excelência, senhor vereador Fernando Barbieri, minhas escusas pela ausência na honrosa palestra do dia 9 de abril de 2019. Assinado o chefe de instrução do Tiro de Guerra 02019, subtenente Ricardo Ferreira de Souza. Senhoras e senhores, público presente, pessoal de casa, os advogados convidados para a palestra de hoje irão discorrer sobre os principais pontos da nova proposta de reforma da Previdência apresentada recentemente ao Congresso Nacional pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Ressaltando que a proposta ainda está tramitando na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara dos Deputados. Por conta do número expressivo de pessoas aqui presentes, nós iremos selecionar 5 questões que serão respondidas pelos palestrantes ao final do evento. Todas devem ser escritas num papel juntamente com o nome da pessoa e, para isso, vocês devem procurar as nossas 2 servidoras que estão ali ao lado da porta de entrada, a Camila e também a Emily, para que vocês possam fazer esta pergunta e, ao final do evento, ao final da palestra, a hora que os 2 palestrantes terminarem as explanações, aí sim nós iremos, então, repassar essas perguntas e eles irão respondê-las. Saliento ainda que a palestra também contará com um certificado aos senhores e senhoras. Aqueles que tiverem interesse em fazer a solicitação, vocês devem procurar a secretaria aqui da Câmara Municipal a partir de amanhã, ou para quem for de fora, ou até mesmo aqui da cidade de Jaú, quiser ter um contato mais fácil, é só encaminhar um e-mail para camarajaú@camarajaú.sp.gov.br. Nas 2 ocasiões, o Jaú é sem H. Tá certo, pessoal? Bom, nesse momento eu peço então que o vereador Fernando Barbieri tome um assento aqui com os demais alunos aqui no plenário e também o doutor Luciano Carinhato, porque a palestra será iniciada pela doutora Fernanda Forte com o tema, então, Reforma da Previdência. Boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês nesta noite. Nós tentaremos passar alguns pontos principais de como estão os benefícios com a lei atual e como eles ficarão se esta reforma for aprovada. Tá. Ótimo. Então, vamos lá. Então, nós vamos passar os principais requisitos que a lei exige para as concessões dos benefícios atualmente e como eles ficarão se essa reforma for aprovada. Vou começar iniciando uma introdução de que os benefícios previdenciários e sociais estão previstos na nossa Constituição Federal. Esses benefícios tem determinações de regras previstas pela nossa lei maior do Brasil. Então, desde 1988, as regras foram postas de como esses benefícios sociais, previdenciários estão previstos. Agora, esta proposta de emenda à Constituição, ela pretende retirar essas proteções constitucionais, onde exige um quórum especial todo para aprovação. Vocês vejam como está a tramitação disso lá no Congresso, transferindo qualquer alteração que venha a ser feita nesses benefícios para uma lei complementar, que ela tem um quórum menor, reduzido, para que sejam aprovados. Além da proposta da emenda à Constituição estar prevendo novas regras para esses benefícios, em razão do direito adquirido, está previsto também algumas regras transitórias para aquelas pessoas que já estão no sistema contribuindo e para aquelas que estão na iminência de ter aposentadoria. Então, ele está fazendo algumas previsões de regras permanentes e regras transitórias para esse público que já está inserido no sistema e de quem está para aposentar, tá? Então, nós vamos começar com o principal benefício
previsto nesta emenda constitucional, que é a aposentadoria por idade. Hoje, a lei prevê que, para concessão deste benefício para o homem, é necessário a idade mínima de 65 anos e para a mulher de 60 anos, comprovando ainda 15 anos de tempo de contribuição. E como ficará com essa reforma? A proposta vem manter a idade de 65 anos para o homem e aumentando para 62 anos para a mulher, mas alterando o tempo de 15 anos para 20 anos de contribuição. A próxima mudança vem a respeito da aposentadoria por tempo de contribuição. Atualmente, não há idade mínima para ter essa aposentadoria, desde que a mulher comprove 30 anos de tempo de contribuição e o homem 35 anos de tempo de contribuição. Há uma outra modalidade de aposentadoria, que é para a soma de 86 para a mulher, que seria a soma do tempo de contribuição mais a idade. Somado o número 86, a mulher consegue a aposentadoria sem aplicação do fator previdenciário. E o homem, se somar o tempo de contribuição mais a idade, o número 96, ele consegue também a concessão da aposentadoria sem aplicação do fator previdenciário. Agora, essa proposta de emenda está retirando esta modalidade de aposentadoria. Ou seja, não haverá mais aposentadoria por tempo de contribuição, ou somente a aposentadoria por idade. Atingiu a idade mínima exigida de 65 anos para o homem e 62 para a mulher, há direito à concessão da aposentadoria. Outra mudança prevista que está em grande discussão é sobre a aposentadoria rural. Hoje em dia, exige-se 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem, desde que comprove um tempo mínimo de 15 anos de atividade rural. Muita polêmica em relação à contribuição deste tipo de trabalhador. Exigindo-se ou a comprovação do tempo e exigindo-se o tempo de contribuição. A proposta dessa emenda à Constituição traz também mudanças da idade mínima dos segurados rurais para 60 anos o homem e para a mulher também 60 anos de idade. E, nesse tipo de modalidade, eles estão exigindo 20 anos de contribuição, ou seja, não haverá mais a contribuição a concessão da aposentadoria rural para aquele que comprova o exercício de atividade rural por 20 anos, ou seja, tem que contribuir. Outra modalidade de aposentadoria existente é o do professor. Atualmente, não tem idade mínima para o professor aposentar, desde que a mulher comprove 50 anos. O regime geral não tem idade mínima. No regime do servidor público, tem idade 55 para homem e 50 anos para mulher. Nesse tipo de aposentadoria, tem que comprovar 25 anos de contribuição da mulher e 30 anos do homem. A aplicação do fator previdenciário para essas aposentadorias, não só haverá a aplicação do fator previdenciário se entrar na regra do 85,95, que esse ano passou para 86,96. Somando tempo de contribuição mais a idade, a mulher somar 86 e o homem 96. Existe atualmente uma discussão muito grande na Justiça sobre a concessão dessas aposentadorias com aplicação ou não do fator previdenciário, pois tem-se a discussão se essas aposentadorias são na modalidade especial, onde não se aplica o fator previdenciário. Esta proposta de emenda à Constituição vem colocar uma idade mínima de 60 anos para homem e para mulher, e o tempo de contribuição também para ambos de 30 anos. Mesmo com essa emenda à Constituição, precisa manter a comprovação da exclusividade do tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio para a concessão desse tipo de aposentadoria.
Outra mudança grande das regras de cálculos das concessões desses benefícios é com relação às contribuições utilizadas para calcular a renda mensal da aposentadoria. Hoje é utilizado 80% das maiores contribuições, ou seja, é excluído as 20% menores contribuições desde julho de 94 até a data da concessão do benefício. A aposentadoria por tempo de contribuição, hoje em dia, aplica-se o fator previdenciário se apenas a mulher completar 30 anos e o homem 35, e na soma disso não atingir o número 86 e 96. Na proposta de emenda à Constituição, com 20 anos de contribuição, a renda mensal da aposentadoria vai ser correspondente a 60% da média das contribuições. E aumenta-se 2% a cada ano excedente desses 20 anos, até atingir o 100%, o trabalhador terá que comprovar no mínimo 40 anos de contribuição. Então, veja que a aposentadoria, para você ter todo o salário integral das suas contribuições, de toda a sua vida laboral, você vai ter que trabalhar 40 anos. Outra mudança também sobre a questão da concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, a denominada aposentadoria por invalidez, porque hoje em dia ela é 100% da média dos salários de contribuição das 80 maiores contribuições. Ele pretende também mudar com essa emenda à Constituição, colocando essa 60% da média dos salários de contribuição, mais 2% por ano de contribuição que exceder esses 20 anos. Mas vamos refletir. Aquele trabalhador que é acometido por uma doença que lhe causa invalidez, jovem, terá aposentadoria de que valor? Doente, aposentado por invalidez, com uma renda baixa, vai conseguir o tratamento que a invalidez lhe causou? É isso que a gente precisa refletir sobre essa nova regra da concessão da aposentadoria por invalidez proposta por essa emenda constitucional. Ele só não vai mudar o cálculo da renda da aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de trabalho, doenças ocupacionais e as doenças profissionais. Mas a doença comum vai depender de quanto tempo você contribuiu para ter direito à sua renda mensal do benefício. A aposentadoria do policial também está trazendo algumas modificações. Atualmente, exige o tempo de contribuição de 30 anos para o homem e 25 anos para a mulher, com 20 anos de atividade estritamente policial o homem e 15 anos a mulher. Nesta proposta de alteração das regras da aposentadoria do policial, vai ter idade de 55 anos para ambos os sexos, vai ter que comprovar o tempo de contribuição de 30 anos e não 3 anos, 30 anos também para ambos os sexos, e no mínimo 25 anos de exercício no cargo de atividade policial. Veja o quanto cada um vai ter que trabalhar para conseguir a sua aposentadoria. Também ele traz regras bem drásticas para a concessão da pensão por morte. Atualmente, a pensão por morte é 100% do salário de contribuição do segurado vivo enquanto nativa, até o teto do regime geral da Previdência Social, isso para os servidores públicos. Mais 70% da parcela que superar o teto do regime geral da Previdência Social. Já no regime geral da Previdência, é 100% do benefício, respeitando esse teto. E hoje é permitida acumular a aposentadoria, seja por tempo de contribuição, por idade, ou aposentadoria por invalidez com a pensão por morte. E isso não vai ficar assim.
A proposta do governo também, nesse tipo de benefício, não é mais conceder com 100% do benefício, e sim começar com 60% do benefício e mais 10% por dependente adicional. Ou seja, o segurado vivo, se tiver só a esposa, ela vai receber 60% do salário do benefício. Só vai receber 100% se tiver 5 filhos. Porque 10% aumentando para cada um, então precisa de 5 dependentes aí nessa modalidade de benefício. Ele vai manter em 100% do benefício desde que ocorra a morte por acidente de trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho, tanto no regime geral como do servidor público. E outro detalhe também dessa acumulação de benefícios é de que vai ser possível acumular os benefícios, sim. Se o benefício que ele recebe de aposentadoria, seja na modalidade que for, mais a pensão, não some até um salário mínimo, você vai ganhar de pensão 80% do salário. Se você já recebe uma aposentadoria entre 1 e 2 salários, você vai receber a pensão de 60%. Ah, você ganha uma aposentadoria de 2 a 3 salários mínimos, só 40%, porque você já está com uma renda muito grande. E entre 3 e 4 salários mínimos, essa pensão é de 20% só sobre o valor. Ah, mas se a sua aposentadoria é acima de 4 salários mínimos, para que você vai precisar dessa pensão? Já não está com uma boa renda de aposentadoria? Então, não terá direito à acumulação dos benefícios. Ele só não mexeu na acumulação de benefícios para os cargos específicos de médicos, professores, aposentadoria do regime do servidor público, Forças Armadas, por que será? Então, a acumulação de cada benefício adicional será limitada a 2 salários mínimos. Houve também mudanças para os titulares de mandados eletivos. Atualmente, os titulares de mandados eletivos, eles podem ter direito à aposentadoria aos 60 anos de idade para homens e mulheres, 35 anos de contribuição. Eles recebem uma parte do salário a cada 35 anos para cada ano de parlamentar. Então, quer dizer, se ele trabalhou 35 anos como parlamentar, ele tem a renda integral da sua atividade de parlamentar. Essa proposta joga a idade mínima para 65 anos para o homem e 62 anos para as mulheres. Os novos eleitos, agora, para os cargos eletivos, terão a aposentadoria automática pelo regime geral da Previdência Social, ou seja, não é mais o salário que eles recebem na ativa, é limitado ao teto dos benefícios gerais da Previdência Social. E os regimes atuais das aposentadorias serão extintos. Ele também traz mudanças para as aposentadorias dos agentes penitenciários e socioeducativos, que hoje são servidores públicos, que estão previstos na regra geral das aposentadorias dos servidores públicos. Nessa proposta, ele apresenta a idade mínima de 55 anos para ambos os sexos, com tempo de contribuição também para homem e mulher de 30 anos, desde que comprove 25 anos de efetivo exercício no cargo da natureza, tanto para homem como para mulher. Outra regra que está bastante em conflito nessa votação são dos benefícios assistenciais, que está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, muito conhecida como LOAS. Atualmente, esse benefício é concedido tanto para deficientes como para os idosos. Idosos a partir de 65 anos e os deficientes não têm idade, mas têm que provar impedimentos de longa permanência. Este benefício é concedido no valor de um salário mínimo, que está previsto na Constituição Federal. E a renda da família não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo por pessoa. Veja quais são os requisitos para esse tipo de benefício atualmente. Vale lembrar que, em razão de uma ação civil pública, quem
pretende receber esse tipo de benefício, seja deficiente como idoso, hoje em dia, o INSS tem que desconsiderar as despesas que a família gasta com esta pessoa deficiente ou com este idoso, com medicamentos, com alimentação especial, com fraldas descartáveis e consultas na área de saúde. Mas tem que comprovar que essas despesas não são possíveis ser fornecidas através do Sistema Único de Saúde. Então, você tem que provar que está gastando com medicamentos, alimentação, fraldas e consultas, porque o Serviço Público de Saúde não está fornecendo. A proposta do governo desta mudança de benefício, ele pretende, inicialmente, não mexer com o benefício assistencial aos deficientes, mantendo as mesmas regras. Para o idoso, é a grande polêmica do benefício, pois traz uma queda brusca na renda inicial desse benefício daquele que tentar buscar o benefício numa idade muito jovem, com 60 anos. Por quê? Esse benefício hoje é concedido ao idoso com 65 anos, seja homem, seja mulher. Ele diz que o idoso com 60 anos, porque o nosso estatuto fala que todo idoso, toda pessoa é considerada idosa aos 60 anos. Mas só pode, esse idoso quer tentar esse benefício? Tudo bem, mas com uma renda reduzida de R$ 400. É difícil viver com salário mínimo, imagina viver então somente com R$ 400. Já basta, para ter direito a esse benefício, comprovar uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Aí, para complementar essa renda, eles pretendem oferecer um valor de R$ 400 apenas. E só vai ter direito ao benefício de um salário mínimo se o idoso pedir esse benefício assistencial aos 70 anos, ou se ele pedir aos 60 anos, vai receber 400, e se ele conseguir atingir a idade de 70 anos, que é muito difícil, aí ele terá direito a esse salário mínimo como renda. E outra regra que ele traz agora também, que o idoso que tentar pedir esse benefício, tentar, viu, gente? Não é dizer que vai conceder a eles, não. Tem que provar um patrimônio inferior a R$ 98.000. Ou seja, a casa tem que ser inferior a R$ 98.000, senão não basta não ter renda. Se tem uma casa acima de 98.000, não vai ter direito ao benefício assistencial. Também ele traz mudanças quanto à aposentadoria da pessoa com deficiência, que foi regulamentada recentemente, onde a pessoa com deficiência pode ter direito a essa aposentadoria por idade, o homem aos 60 anos, ou seja, 5 anos antes do que o homem que tenta a aposentadoria por idade, e a mulher com 55 anos, e também comprovando os 15 anos de contribuição. A aposentadoria para a pessoa com deficiência hoje também é concedida por tempo de contribuição, com 3 regras distintas, dependendo do grau da deficiência. Para a deficiência grave, o tempo de contribuição exigido é de 25 anos para o homem e 20 anos para a mulher. Se a deficiência dessa pessoa é moderada, deve provar o homem 33 anos de tempo de contribuição e a mulher 28 anos. E se a deficiência dessa pessoa é leve, deve provar 33 o homem e 28 a mulher. Para a proposta de emenda à Constituição, não tem limite de idade para pedir essa aposentadoria, mas a deficiência grave exige, no mínimo, 20 anos de contribuição para ambos os sexos. A deficiência moderada pede-se comprovação de 25 anos de contribuição. E a deficiência leve pede tempo de contribuição de 35 anos. Os servidores do regime, o servidor público, deve provar ainda, além desses requisitos, 10 anos no serviço público e 5 anos no efetivo cargo no momento do pedido da aposentadoria. Essas são as principais
mudanças que haverão nos tipos de benefícios se houver essa emenda à Constituição. E ainda ele prevê que uma lei complementar posterior trará o sistema de capitalização para as substituidora a esse regime das aposentadorias. Isso que é algo muito sensível que devemos pensar sobre essa mudança que ele está prevendo. Por quê? Essa capitalização é um regime de contribuição definida que garante o salário mínimo mediante um fundo solidário. Quer dizer, todos terão direito a um salário mínimo de aposentadoria. Quem quiser mudar para a capitalização, o trabalhador ou a entidade ou a gestão de reservas poderá fazer a portabilidade da previdência, do regime geral da previdência para esse tipo de previdência da capitalização. Ele prevê ainda que fará uma regulamentação dessa gestão dessas reservas que poderão ser feitas não somente por previdências públicas, mas também as entidades privadas poderão participar, sendo habilitadas por um órgão regulador, que assegurará uma ampla transparência. Esse tipo de capitalização terá uma participação maior do trabalhador e não dos empregadores. E prevê que vai ter um menor custo de transição, mas não estão claras essas regras. E ainda, essa proposta de emenda está prevendo uma desoneração do empregador com relação ao fundo de garantia, retirando a obrigação do pagamento da multa de 40% se o empregador fizer a rescisão do funcionário aposentado. Não terá mais direito a essa multa do FGTS no momento da rescisão. E também, se o funcionário aposentar e continuar trabalhando, ele não terá mais que recolher o fundo de garantia desse funcionário. Diz nessa proposta da emenda que ele pretende fazer dessa forma para ter uma maior transparência das contas públicas, para poder separar o orçamento do que vai para a Seguridade Social, que são os benefícios sociais, para a saúde e para a previdência e assistência. Ele ainda estava dizendo que vai ter uma desvinculação das receitas da União, que hoje existe uma lei que a União pode desvincular, antes era 20%, agora já é 30% do que se arrecada, recursos que eram para a nossa previdência, para as nossas aposentadorias, o governo tem autorização de retirar os recursos em até 30%. E, pasmem, todos os meses o governo desvia 30% dos recursos que estavam para garantir as nossas aposentadorias para outras despesas que ele acha que convém. Então, como podemos falar que temos um sistema deficitário se o governo, todos os meses, retira dos cofres da Previdência Social 30% do que se arrecada? Eu coloco de uma forma para refletirmos se realmente temos um déficit da Previdência, como está usando de argumento para poder fazer essa tão reforma prevista desde o governo anterior. Eu encerro a minha apresentação e agora eu passo a palavra ao Dr. Luciano Carinhato, que vai falar também das regras de transição para aqueles que aí estão contribuindo no sistema. Obrigada. Obrigado, doutora Fernanda. Lembrando, pessoal, que quem tiver pergunta, alguma dúvida, pode procurar as nossas servidoras que estão ali ao lado da porta para que vocês possam fazer esta pergunta por escrito, tá? Só deixar o nome e fazer a pergunta por escrito. Doutor Luciano Carinhato, também advogado especialista em direito previdenciário, vai falar agora sobre as regras de transição. Eu quero lembrar o pessoal também que
esta palestra será disponibilizada ao longo da semana na nossa grade de programação da TV Câmara Jaú, os nossos canais, o 34.2 aberto digital, o 10 da NET e o 52 da ConnectCore, e também estará disponível no nosso canal no YouTube. É só acessar youtube.com/tvcanjaú. Agora sim, com a palavra, o doutor Luciano Carinhato. Obrigado. Boa noite a todos. Pela exposição da doutora Fernanda, já deu para perceber o quanto é danosa essa PEC de reforma previdenciária, tá? Então, pela exposição dela, a gente já viu que vai deixar de existir a aposentadoria por tempo de contribuição, a forma de cálculo do benefício vai mudar, ela vai pegar não só 80% das maiores contribuições, ela vai pegar 100%, isso já reduz o valor do benefício, e a forma de cálculo vai ser uma só. Os 60% mais 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição, como ela bem disse, 40 anos para conseguir um benefício integral. E a grande preocupação é das pessoas que já estão no regime e próximos de adquirir direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição, porque vai existir a regra de transição para essas pessoas, tá? E o que eu tenho para falar para vocês não é bom. O ano passado a gente já estava numa expectativa de reforma previdenciária, já existia uma regra de transição, só que essa transição na proposta anterior ela seria mais extensa, ela ia demorar mais tempo para se concretizar, diferentemente do que acontece hoje. Então, hoje eles reduziram o tempo de transição, que vai impactar em muito, principalmente pessoas da minha idade. Eu na verdade, estou inserido até o pescoço em tudo isso, porque a transição vai me pegar legal. Eu comecei a trabalhar com 15 anos desde 1985 e já passei por uma reforma previdenciária em 1998. Em 1985, quando eu comecei a trabalhar, existia uma perspectiva de uma aposentadoria aos 30 anos de contribuição, ou seja, com 45 anos de idade, eu iria me aposentar, recebendo, na época, pela legislação da época, 70% da média das contribuições dos últimos 3 anos. E isso já foi alvo de uma profunda mudança em 1998, que extinguiu esse tipo de aposentadoria, que era uma aposentadoria proporcional. Aí só passou a existir apenas a aposentadoria integral. Então, ao invés da minha aposentadoria ser concedida aos 45, seria aos 50, estaria chegando. Só que essa nova mudança agora vai jogar a minha aposentadoria para frente. Lembrando ainda que a minha aposentadoria, pela regra anterior, que vai ser mudada, mesmo depois de eu ter trabalhado 5 anos a mais do que eu previa, se ela fosse concedida, eu iria receber uma porcentagem sobre a média de contribuição desde 1994 até a data do requerimento. Então, já saiu de uma média dos últimos 3 anos para uma média desde 94 até agora. E sobre essa média haveria a aplicação do fator previdenciário, que numa idade de 50 anos, com 35 anos de contribuição, seria menos de 50%. Então, trabalhei mais e receberia menos. E agora, mais uma mudança. Na verdade, o que acontece hoje? Em 2015 foi criada uma modalidade de aposentadoria, que é a modalidade por pontos. Então, foi criado a perspectiva de quando o trabalhador homem, somando o tempo de contribuição, mais a idade, atingisse 95 pontos, ele poderia ter a concessão de uma aposentadoria sem fator previdenciário. Para a mulher, 85 pontos. Essa regra, que era um benefício,
Agora, ela vai ser uma condição para a concessão da aposentadoria. Então, hoje, para quem já está no sistema e trabalhando, se você somar o seu tempo de contribuição e mais a sua idade e atingir 96 pontos, você pode aposentar, mas não integral. Você vai se aposentar segundo a nova regra de 60% mais 2 anos para cada ano de trabalho, o que muda já muita coisa. De cara, na melhor das hipóteses, 10% a menos no valor do benefício, sem contar o período maior na apuração do valor da renda. Essa regra para a mulher, 86 pontos. Só que quem não atingiu essa pontuação agora, esses 96 pontos, para cada ano, ele vai aumentar 1. Então, para o ano que vem, de 2020, ele já vai para 97 para homem, 87 mulher, e sucessivamente aumentando até atingir 105 pontos homem, 100 pontos mulher. Na verdade, as mulheres, nessa regra, elas foram prejudicadas porque o aumento de pontos para ela vai ser maior do que para os homens. Os homens, de quando existiu a regra de 95, vai chegar a 105, e, no caso das mulheres, saiu de 85 e vai chegar a 100. Tanto que esse tempo de aumento termina antes para os homens, que vai estacionar em 2028, hora que atingir os 105 pontos, e para mulheres vai continuar aumentando até 2033, que é quando vão completar os 100 pontos. Tá? Então, essa é a primeira regra de transição que consta da PEC. Tá? Já é um prejuízo. Na melhor das hipóteses, o trabalhador vai ser prejudicado. No caso dos professores, falando aqui do regime geral de previdência, as mulheres poderiam se aposentar, as professoras, aos 25 anos e os homens aos 30, independente da idade. Hoje também vai se criar pontos. A única diferença do professor para o restante dos trabalhadores é que existe uma redução de 5 pontos na exigência. Então, começa para os professores em 91 pontos e mulheres 81, e esses pontos vão aumentando a cada ano também, da mesma forma do que os demais trabalhadores. A segunda regra de transição você vai precisar ter os 35 anos de contribuição hoje e 30 anos mulheres, né? E, além disso, idade mínima, 61 anos homem e 56 mulheres. Então, essa é a segunda regra de transição. Ela exige, além do tempo, uma idade mínima. E essa idade vai aumentando 6 meses por ano até atingir 65 anos homem e 62 mulheres, 62 para as mulheres, que são as idades mínimas da aposentadoria, que vai valer a partir de agora, que é uma aposentadoria por idade, com um tempo mínimo de 20 anos. Então, essa é a segunda regra de transição. Então, se a gente imaginar, por exemplo, um trabalhador que tenha hoje 30 anos de contribuição e ele tenha iniciado a vida dele de trabalho aos 20, o que é extremamente comum, ele não vai conseguir se aposentar. Ele vai completar o tempo e vai estar distante ainda, porque com 55 anos ele teria a possibilidade de se aposentar, ele já completaria o tempo dele necessário, só que ele não vai ter idade. Então, ele vai ter que aguardar a idade. Lembrando que hoje é 61 e vai aumentando gradativamente até chegar a 65. Então, nessa situação, a gente imaginando
que hoje falta 5, e a idade hoje faltaria 11 anos, ele vai se aposentar somente com 65 anos, a não ser que complete os pontos antes, mas nesse tipo de situação eu acredito que não. Ele vai completar primeiro o tempo do que a somatória do tempo mais a contribuição para atingir os pontos. Certo? Então, essa é a segunda regra de transição, que impacta bastante também. Tá? E a terceira regra de transição é para quem está há 2 anos de aposentar. Então, mulher hoje, com 28 anos de tempo de contribuição e 33, e homens com 33 anos, existe uma regra específica para esse tipo de trabalhador. O que acontece? Ele vai ter que cumprir o tempo que falta e mais um tempo adicional de 50%, não existindo nesse tipo de situação qualquer limitação de idade. Então, se hoje falta 2 anos, ele trabalha os 2 mais 50%, que seria mais 1 ano, completaria o tempo mais pedágio e poderia requerer aposentadoria. O detalhe é que, nesse tipo de situação, continua a existir o fator previdenciário. É a única situação da PEC que prevê o fator previdenciário. Então, o fator previdenciário daqui a algum tempo vai deixar de existir, porque vai só servir para esse tipo de benefício. Também danoso e favorece bem poucos os trabalhadores, só quem estão realmente muito próximos disso. Todas essas 3 regras, as pessoas podem fazer a opção da que entenda que seja mais vantajosa. Então, algumas situações a pessoa pode se enquadrar nessa terceira situação, que daqui a 3 anos, por exemplo, poderia aposentar, só que ela pode optar, ao invés de se aposentar agora, esperar completar os pontos, por exemplo, e ter um benefício concedido sem fator previdenciário. Então, a PEC dá a possibilidade de se fazer opção pelo benefício mais vantajoso. Tá? Os professores sempre têm reduzido em 5 anos o tempo de contribuição e a idade também. Tá? Fora essas 3 situações de regra de transição, existem alguns outros benefícios que os trabalhadores foram severamente castigados. E eu acho que, de todas as mudanças, a que gerou um efeito negativo maior é para quem tem direito a uma aposentadoria com exposição a agentes especiais. É o que a gente fala, aposentadoria especial. Popularmente, a gente fala que é a aposentadoria para quem trabalha em atividades insalubres e tudo mais. Hoje, a aposentadoria especial é concedida a trabalhadores, dependendo do tipo de atividade, com 15, 20 ou 25 anos de contribuição. O mais comum é 25 anos de contribuição, que a gente vê a questão do pessoal da enfermagem, médicos, e que existe uma exposição leve, mas prejudicial à saúde, ruído e tudo mais. A aposentadoria especial, hoje, ela é concedida, e a grande vantagem é que a contrapartida por ficar tanto tempo exposto a agentes agressivos é conceder um benefício sem fator previdenciário. Então, um trabalhador da área da saúde, depois de 25 anos de contribuição, ele pode requerer o benefício dele, 100% do salário de contribuição. Ele tem que deixar esse tipo de atividade, mas ele recebe o benefício sem fator previdenciário. Pela regra de transição, o que vai acontecer? Vai haver a possibilidade de aposentadoria especial ainda. Só que o primeiro ponto, aliás, o primeiro grande problema, essa aposentadoria para quem o pessoal da enfermagem, por exemplo, que eu dei como exemplo, que se aposentaria com 25 anos de tempo,
exclusivo com exposição, vai existir uma regra de ponto, que começa com 86 pontos. E também vai aumentando ano a ano, até chegar a 99 pontos. Então, se a gente pegar 86 pontos, que é onde começa isso, e reduzir 25 anos do tempo que ele tem que estar exposto, já de cara, a gente vai ver que a pessoa vai ter que ter 61 anos de idade para poder requerer o benefício. E isso é uma crueldade, porque quem trabalha, por exemplo, com exposição a ruído de 90 decibéis, hoje exige uma exposição acima de 85 decibéis, e trabalha em 25 anos com uma exposição dessa, a saúde dele fica totalmente afetada, agravada. E esses tempos foram fixados através de estudos científicos, onde foi avaliado o tipo de prejuízo que cada exposição, cada agente agressivo poderia causar a esse tipo de categoria. E agora, simplesmente, esquece, abandona todo esse tipo de situação e obriga a uma idade mínima, que não faz o menor sentido, porque o problema não é a idade, e sim o tempo de exposição ao agente agressivo. Então, é lógico que aos 60 anos, com 25 anos de exposição, os efeitos são agravados, acentuados. Mas, independente da idade, 25 anos com exposição a agente agressivo é extremamente gravoso para o ser humano. Então, o que é comum acontecer numa situação hoje? Voltando ao exemplo da enfermagem, é comum pessoas com 20, 21 anos começarem a trabalhar na área da saúde. Com 46 anos de idade, ela poderia requerer um benefício de uma aposentadoria especial, recebendo na integralidade o que ela contribuiu. Já de cara aqui, você vê, se você somar os 25 com 45, 70, falta muito. Eu fiz mais ou menos uma simulação numa situação dessa, a pessoa ela vai ter que contribuir por 13 anos a mais até atingir os pontos necessários para requerer um benefício. Então, ao invés dela requerer o benefício com 45, ela vai ter que aguardar até 58 anos de idade, com exposição contínua, porque daí não, o tempo não vai mais ser só 25, né? Esses 13 anos serão 25 mais 13 de exposição, então serão 38 anos com exposição a agente agressivo para poder requerer o benefício. E não é só, o benefício já não é mais integral. Ele vai seguir a mesma regra de todos os outros benefícios. Então, o pessoal que trabalha com esse tipo de exposição, ele foi afetado de uma forma muito grave. E o prejuízo para esse pessoal é grande. E não é só prejuízo monetário, é prejuízo na saúde do trabalhador. É isso que não foi levado em conta quando se criou esse tipo de situação e esse tipo de imposição. Tudo isso a gente está falando que é o que está previsto na PEC, né? A gente espera que muito do que está aqui ainda seja revisto para não impactar dessa forma tão diretamente aos trabalhadores. Tá? A outra regra de transição que a gente vai ter é a questão da aposentadoria por idade. Hoje, como a doutora Fernanda falou, mulher se aposenta com 60, homem com 65, 15 anos de contribuição para adquirir o direito do benefício. Homem vai continuar 65, mulher vai aumentar o tempo até chegar a 62. E o tempo de contribuição, hoje 15, vai a 20. Então, o que vai acontecer? Essa exigência de 15 anos, ela vai ser, todo ano, ela vai aumentar 6 meses até atingir os 20. Então, para o ano que vem, 15 anos e meio, 16 e meio, 17, até atingir 20 anos.
Então, existe essa regra de transição também, gravosa também, porque a pessoa já vai estar com uma idade extremamente avançada para conseguir adquirir o direito ao benefício. E 6 meses para um jovem é difícil, 6 meses para alguém com mais de 60 anos de idade é bem mais difícil, com mais de 65 anos de idade. E na prática a gente vê que é comum as pessoas atingirem a idade e não terem tempo de contribuição. Os 15 anos é pesado para os trabalhadores. E esse tempo ainda vai aumentar, o que vai onerar em muito os trabalhadores. E, por último, a última transição que teria seria para os trabalhadores rurais. Hoje, trabalhador rural se aposenta 55 anos, mulher, 60 homem. Essa idade, vai se manter a idade para o homem, e da mulher vai aumentar até chegar também aos 60, e, da mesma forma, o tempo de carência, ou o tempo mínimo de contribuições, que hoje, 15 anos, vai aumentar 6 meses por ano, até atingir os 20, e ainda com a diferença que hoje, na condição de segurado especial, não há necessidade de comprovação de contribuições, e a partir da reforma vai se exigir contribuições mínimas para o trabalhador rural também. Quanto ao regime próprio, na verdade existe uma regra só de transição. Para o homem, funcionário público, ele precisa ter 61 anos de idade e 35, que são os 96 pontos hoje, sempre com no mínimo 10 anos de serviço público, além de 5 no cargo, e de mulher, 86 pontos. A idade mínima para o servidor muda a partir de 2022 para 62 anos homem e 57 mulher, e os pontos vão aumentar 1 ponto por ano, até atingir também 105 homem e 100 pontos mulher. Então, no funcionário público, estaciona a idade com 62 e 57, porém, o tempo continua aumentando até atingir a mesma pontuação dos trabalhadores do regime geral. Pessoal, em tese, essas são as mudanças. Isso é o que está sendo oferecido pela PEC para quem já está aí no mercado de trabalho há 25 anos, 30 anos, e que sempre, na verdade, a regra de transição, ela penaliza quem sempre confiou na Previdência, quem sempre contribuiu, porque é quem está na iminência de conseguir o benefício que é muito afetado por esse tipo de situação. Citando o exemplo que eu falei, de que comum uma pessoa hoje com 50 anos ter os 35 anos de contribuição, porque antigamente começava-se a trabalhar a partir dos 14, dos 15, e é justamente aí que a regra de transição vai pegar de forma mais pesada. Existia a previsão de tudo que aconteceu de previdência nos últimos anos e tudo mais. A única notícia boa que tinha, que se criou, foi a questão dos pontos. Porque, em razão de ser uma faculdade, ela veio justamente para poder dar a opção do trabalhador de trabalhar por um tempo maior e poder ter um benefício melhor. Então, essa mudança, essa faculdade criada em 2015, foi benéfico para o trabalhador. E porque dava opções de um benefício melhor. Agora, tudo isso é tirado, pessoas que estavam na expectativa de ter um benefício nessas condições, vai ser obrigada, de repente, a optar por um benefício com fator previdenciário, que penaliza muito quem começou a trabalhar mais cedo. O grande problema do fator previdenciário é que quanto mais cedo você trabalhou, mais você vai sofrer, mais você vai ter prejuízo, porque menos você vai receber. Você vai adquirir seu tempo com uma idade
não avançada, que é justamente o que eles estão combatendo. Então, a idade mínima para benefício sempre foi defendido nas outras reformas, mas talvez não seja essa a solução ideal, porque sempre vai penalizar o trabalhador mais pobre, que começa a trabalhar mais cedo, vai ter que pagar por mais tempo, e o grande problema ainda, além de tudo isso, é a insegurança jurídica, né? Porque a gente vê que, depois de tanto pagar, muitas pessoas, na hora que está na hora de usufruir do benefício, é penalizado novamente, e isso vai virando uma coisa sem fim, na verdade. Mas era o que eu tinha para falar de transição, espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, estamos à disposição aqui para tentar esclarecer. Tá? Obrigado, doutor Luciano. Vou pedir, então, para que a doutora Fernanda e o vereador Fernando Barbieri novamente ocupem a mesa principal de autoridades aqui, para que nós possamos ir às perguntas. Antes de ir às perguntas, eu quero conceder a palavra ao vereador Fernando Barbieri, que tem também alguns comentários a respeito da reforma da Previdência. Obrigado, Ângelo. Deu para notar que tudo isso está acontecendo porque o governo fala que a Previdência é deficitária, né? Tudo isso acontece exatamente por causa disso. Primeiro, lembrar a todos que a Previdência é parte do sistema. O sistema é composto pela, que chama-se Seguridade Social, Sistema Maior Seguridade Social, que é composto pela assistência social, pela previdência social e pela saúde. Tá? Ponto fundamental. E dizer para vocês que, como auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, nós trouxemos aqui, ano passado, no retrasado? Passado, nós trouxemos representantes do Sindifisco Nacional, meu sindicato lá em Brasília, e Anfip e APAFISP de São Paulo. Então, 3 institutos que pegaram todos os dados, os números que o governo apresentou, ou seja, pegou da transparência do governo, e prova que a Previdência, ou melhor, a Seguridade Social não é deficitária. Então, o governo informa, né, de uma maneira maçante, gastando dinheiro, que a Previdência é deficitária, enquanto que os números provam o contrário. Enfim, é uma briga, sabe? Números contraditórios. Enfim, ano passado ou ano retrasado, o Paulo Paim, que é um senador também em defesa da Previdência Pública, fez uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, e provou que não tem déficit na Previdência. Provou. Por A mais B, são 168 laudas, se eu não me engano, eu até imprimi para ler melhor, né? E prova-se que a Previdência não tem déficit. Então, o que querem fazer? Olha, esse sistema de capitalização que foi mostrado pela professora doutora Fernanda, é um sistema que no Chile não deu certo. Eles estão passando, o Chile, os aposentados do Chile estão passando fome. Não deu certo. E sabe por que eles querem fazer o sistema de capitalização? Sabe? Quem mexe com o sistema de capitalização financeiro? Os bancos, é evidente. É o mercado financeiro. E vocês sabem quem está na lista, ou quem são os maiores devedores da Previdência Social? Ora, os bancos. Que mera coincidência, não é? Não é mera coincidência, vocês não acham? Eles vão sair, eles serão os mais beneficiados. Sem falar também da DRU, que a doutora Fernanda mencionou. Ora, eu vou dar um exemplo para vocês. Veja bem, você ganha 5 mil por mês. 5. Todo mês você ganha 5 mil, você sustenta a sua casa. E se você gasta, você tem despesas de 4.600, 4.500, sobra 300, 400, 500 reais mês. Aí teu vizinho fala assim, ô Fernando,
empresta R$3.000 todo mês. Como é que eu vou emprestar? Se eu só ganho 5, tenho que pagar R$4.600, R$4.700. Como é que eu vou emprestar R$3.000 todo mês para o meu vizinho? Não dá. Ora, se a Previdência é deficitária, como eles falam, como que tira 30% e vai pagar dívida pública, por exemplo? Tem explicação? Não existe explicação para isso. Não existe. Outra coisa, desoneração da folha de pagamento. Desonerar a folha de pagamento é não tributar de uma certa forma as empresas. Ou seja, toda empresa, né, se não for optante do Simples, todo mês ela tem 20% da folha de pagamento para contribuir para a Previdência. Desonera, ela deixa de pagar esses 20% e vai pagar uma pequena parcela em cima do faturamento. São coisas que não falam em mexer. Quem que ele quer mexer? No nosso bolso, no bolso, principalmente do mais humilde e do mais pobre. Onde já se viu um benefício, não é benefício da LOAS, uma assistência da LOAS, de R$ 998, que é o salário mínimo, passar para R$400? Como é que um idoso com 60 anos, R$400? É desumano o que está acontecendo. Eu não estou aqui falando se você votou em A e B para o governo. Esqueçam isso. Esqueçam isso. Né? Nós temos aí um ministro da Fazenda, que quer trazer um sistema para o nosso país que já não deu certo aí do lado. E ele quer trazer para cá. Penalizando quem? Os bancos? Os empregadores? Não, os trabalhadores. Nós, trabalhadores. E tem um monte de empresários dando risada. Por quê? Porque eles vão, obviamente, que deles vai diminuir um pouco. Mas vamos pensar no social. O artigo 193 da Constituição Federal fala muito bem disso, e o 194 que fala a respeito, que é o conceito do que é a Seguridade Social, o 193 fala da dignidade da pessoa humana, e o 194 fala da Seguridade Social, quais são as finalidades, ou qual é a finalidade da Seguridade Social, é a proteção social, e ele não está fazendo isso com essa reforma. Espero, ninguém aqui também, não sou totalmente contra uma reforma, que fique bem claro, mas uma reforma onde governo participe, aposentado participe, empregado participe e empresário participe. Aí sim, aí nós vamos discutir, mas vindo de cima para baixo do jeito que está, não dá. Não dá. Nós consultamos o Paulo Paim, que é senador pelo Rio Grande do Sul, não tem nada a ver com São Paulo, o Rio Grande do Sul, mas é um defensor da Previdência Pública. Nós consultamos para que ele viesse também juntamente com vocês aqui, mas é um senador com muitos compromissos e outros convites ele teve. Ele fez para nós, né, Ângelo, um videozinho, mas antes de falar do vídeo, eu tenho aqui um abaixo-assinado, está aqui sim, um abaixo-assinado, né, que a APOESP, através da Lourdinho e do Renato, nos trouxeram aqui, se vocês querem assinar, que é contra essa reforma que está aí, a PEC 6/2019, que é a PEC da reforma da Previdência. Nós vamos passar para vocês, tá? Enquanto que vocês assistem o vídeo, vocês podem ir assinando, quem quiser assinar, isso aqui é uma democracia, tá? Vocês tiveram a palavra dos dois especialistas em direito previdenciário, né? E vão ter também agora a palavra do Ângelo, que vai comandar daqui para frente, tá? Mas eu gostaria que vocês refletissem. Eles foram bonzinhos com vocês e não falaram uma coisa que... Sabe quando vocês, jovens, vão se aposentar? Depois vocês perguntem para eles, que eles vão te responder. Vão responder a vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Podemos, então, chamar o vídeo? Olha lá, o Ângelo deu autorização. Ele manda aqui, né? Eu só obedeço. Então, vamos lá, o vídeo do senador Paulo Paim, por favor. Essa reforma, acabando com a Previdência, acabou também a economia do município, que hoje 80% dos municípios brasileiros é baseado nos vencimentos de aposentados e pensionistas. É mais investimento no município que o próprio fundo de participação dos municípios.
Calcule. Digamos que o fundo de participação do município lhe garante aí 70% da arrecadação do município. E os aposentados e pensionistas, 100%. Então você vai abrir mão de 100 para ficar com 70, vai quebrar o teu município e você vai ser culpado. Não tem negociação desse porte de querer dizer, não, mas se mandar umas emendinhas para cá, ou algum ajuste aí na dívida do Estado, eu aprovo a reforma. É suicídio político, econômico e social. Muito bem, essa foi então a palavra do senador da República, Paulo Paim. A gente vai agora para as perguntas que foram encaminhadas aqui por vocês, para que os nossos palestrantes possam responder. Nós temos duas perguntas aqui. Vou ler primeiro a do Renato Pavan. Renato está aí ainda? Renato Pavan, o senhor ali, né? Bom, o Renato Pavan faz a seguinte pergunta aqui. O governo alega que a reforma é necessária porque o modelo atual é deficitário. O que vocês têm a dizer sobre o relatório da CPI que apontou a dívida de 450 bilhões de grandes empresas por meio de sonegação e renúncias fiscais? Qual o parecer de vocês em relação a esse assunto, ao relatório emitido pela CPI, em que é apontado, aí, de acordo com o Renato Pavan, essa dívida de 450 bilhões? Bom, como foi muito bem lembrado pelo Fernando, muitos estudos foram feitos e sempre que se aprimora alguma coisa em relação a déficit da Previdência, verifica-se que ele não existe. E então a gente entende que algum tipo de mudança pode existir, mas não há necessidade dessa mudança profunda, porque não se justifica através de déficit público da Previdência. A gente entende até que a população vem envelhecendo, há necessidade de alguns ajustes, mas a Previdência ela se sustenta através das demais contribuições, justamente, de empresas e tudo mais. Então, os estudos que foram feitos é justamente esse. Existem empresas, grandes empresas, que devem, e isso já seria suficiente para, por hora, cobrir o alegado rombo da Previdência. O que tem que se fazer é justamente cobrar as grandes empresas e parar com além de existir dívidas das grandes empresas, existem as desonerações. Então, é por isso que a gente entende que não há necessidade de uma reforma tão profunda assim no direito dos trabalhadores. E já vem se equilibrando, já houve algumas mudanças para o servidor público desde 2013, já vem se ajustando. Em 1998, a mudança foi grave, foi grande, você consegue se aposentar mais jovem hoje, mas o benefício também é proporcionalmente menor. Então, existem outras formas, e acho que realmente o que precisa é cobrar os grandes devedores, que já começa a resolver o problema, e pensar, de repente, em algumas reformas pontuais. Doutora Fernanda? Eu entendo que, se você renuncia a uma receita, é porque não está lhe faltando recursos. Então, dizer que, para alguns casos, eu posso abrir mão e, para outros, eu posso cobrar mais ou dar menos, então, se torna-se muito contraditório. Porque, como que eu posso dizer, eu renuncio daquilo que você deveria me repassar para deixar de dar a quem tem direito? Então, é uma contradição que demonstra que esse discurso de déficit é muito mais um discurso para que o sistema das instituições financeiras possam entrar nos nossos cofres. Tá certo, obrigado pela resposta. Nós temos mais uma pergunta aqui do senhor Anselmo Polônio. Anselmo está aí ainda? Está lá no fundo. Bom, é a seguinte pergunta.
Ele diz aqui: meu filho trabalhou 4 anos na Mirim aqui de Jaú, ganhava meio salário mínimo durante esse período. Esse período aí, ele entra na conta da aposentadoria ou não? Deu para captar? Vou repetir aqui, ó. Ele disse o seguinte: o filho dele trabalhou 4 anos na Legião Mirim aqui de Jaú, ganhando meio salário mínimo. E ele gostaria de saber se esse tempo entra para a contagem da aposentadoria. É isso, né, seu Anselmo? Na verdade, o tempo de polícia mirim, antigamente existiam situações que o policial mirim ia trabalhar em empresas e recebia de empresa. Então, esse tempo, se comprovasse esse tipo de situação, poderia se transformar em tempo de contribuição e contar para a aposentadoria. Mas o tempo de mirim só, ele é considerado como educacional. E até não existe contribuição para a Previdência e, a princípio, não conta para a aposentadoria. Pois não. A doutora Fernanda quer fazer algum comentário? O trabalhador mirim, ele é enquadrado na situação do segurado facultativo, onde é opcional fazer o recolhimento. Então, precisaria analisar o contrato que foi assinado para verificar se houve essa condição no contrato de contribuição para a Previdência. Porque se não houvesse essa cláusula prevendo dessa contribuição, não tem como contabilizar esse tempo de serviço na mirim. Então, infelizmente, né, senhor Anselmo, pelo jeito não vai dar para contar. O vereador Fernando quer fazer um comentário também? Não, é uma pergunta. É assim, então nós vamos ter a extinção da aposentadoria por contribuição, por tempo de contribuição. O que eu vejo, um jovem, que nem está aqui um jovem hoje, ele quer entrar no sistema, mas como ele vai ter que contribuir e vai ter que ter idade, por que ele vai entrar no sistema hoje? Ele vai ficar um facultativo, que nem a doutora Fernanda falou. Por que ele vai contribuir como facultativo, você sabe, né? É por opção, né? Não é por força de lei, é por força da vontade. A vontade dele de contribuir. Ele quer entrar no sistema, não está trabalhando, de alguma forma é facultativo. Então, por que eu, facultativo, vou entrar com 18, 20 anos? Não. Eu vou só esperar chegar lá uma idade. Então, quer dizer, a própria Previdência dando um tiro no pé. Porque se eu quero contribuir como facultativo, eu só vou contribuir lá no final. Para a hora que eu atingir, a hora que eu vejo a idade minha, qual vai ser na época, vamos supor, 70 anos, eu diminuo 70 e eu começo a contribuir com 50, perdão. Então, pelo menos eu estou vendo assim, não sei se eu estou falando besteira aqui. O que eu penso a respeito disso é que pelo projeto, começa a se incentivar a capitalização. E isso é muito difícil. A gente vê hoje a grande maioria dos trabalhadores tendo que se submeter a um trabalho informal. Com a reforma trabalhista também, criou-se uma série de dificuldades de contribuição para a Previdência. Então, realmente, eu acho que a tendência é enfraquecer cada vez mais. A gente imagina a grande dificuldade, porque, assim, num trabalho informal, a gente sabe o quanto é difícil você ter que tirar, e na capitalização é a sua poupança. Você vai ter que ir lá, pegar o dinheiro e pagar. Então, eu imagino que, se prevalecer isso mesmo, a gente vai começar a imaginar o fim da Previdência Social, e imaginar que futuramente vai existir um sistema de assistência social meio que falido, porque já está reduzindo o valor do benefício, que era de um salário, para R$ 400. Não se estipula como vai ser reajustado esse valor. Então, de repente, a gente começa a imaginar que, prevendo tudo isso, o fim da Previdência, é que já se começa a tentar também tirar a condição da assistência social, reduzindo o benefício e não estabelecendo regras claras do que vai acontecer. Então, é realmente complicado. Eu acho que esse tipo de mudança
pode gerar o fim da Previdência, não vai ter mais arrecadação e tudo mais. E o senador depois falou das outras consequências que pode trazer para a economia, que gera municípios e tudo mais. Então, é realmente uma situação preocupante, ao meu modo de ver. Eu vejo essa reforma que só vai estimular o pagamento ao longo de uma vida inteira daquele que tem condições de pagar muito. Porque se ele pagar 40 anos sob o teto, ou próximo ao teto, ele vai ter uma aposentadoria de 100% das suas contribuições. Fora esse caso, a pessoa vai colocar na ponta do lápis o quanto tenho que pagar, pensando que vai começar em 60% de tudo aquilo que eu estou pagando, eu vou pagar sobre 20 anos só. Então, quer dizer, isso aí é um estímulo justamente para que as pessoas sejam aposentadas ao salário mínimo. Muito bem, nós não temos mais nenhuma pergunta. Eu quero mais uma vez relembrar ao público presente que a Câmara Municipal irá oferecer certificado desta palestra para aqueles que tiverem interesse. É só, a partir de amanhã, procurar a secretaria aqui da Casa, da Câmara Municipal, que fica bem aqui ao lado, ou até mesmo encaminhar um e-mail aqui para a Câmara, no câmara@camarajaú.sp.gov.br, Jaú sem H. Eu lembro a todos também que esta palestra será reprisada ao longo da nossa programação. Agradeço mais uma vez a presença da doutora Fernanda, doutor Luciano Carinhato, que nos abrilhantaram aqui com a presença e com a palestra sobre a reforma da Previdência. A gente, mais uma vez, agradece também a participação de todos vocês, alunos das ETECs, que compareceram a esta palestra aqui na Câmara Municipal de Jaú. Bom, a gente fica por aqui, você continua agora com a programação da TV Câmara Jaú.